Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai começar a ver os elementos de um formulário, tá? Então para isso vamos criar aqui o nosso arquivo, vou salvar ele como form.html, tá? E eu estou salvando ele aqui dentro da minha pastinha formulários, que é o nosso novo módulo sobre formulários. Então vamos lá, aqui a gente vai criar aquela estrutura que a gente já está cansado de saber, né? A estrutura HTML, e eu vou nomear aqui como formulário. Beleza? Então vamos lá. Para a gente criar um formulário, a primeira coisa que a gente precisa fazer é declarar o nosso elemento form. Beleza? Form. Então tudo que tiver aqui dentro vai fazer parte do nosso formulário. E quando a gente clicar em enviar, tudo que tiver aqui vai ser enviado, tá? Então, aqui dentro a gente vai ter os elementos do nosso formulário. A maioria dos elementos que a gente vai ver aqui são elementos input, só que vão se diferenciar pelo tipo deles, tá? Você pode ter um input do tipo texto, você pode ter um radio button, você pode ter um botão, né, de submit, ou seja, de enviar. Você pode ter um checkbox, que são aquelas caixinhas que você marca, né? Quais as opções você quer marcar ou desmarcar. O checkbox e o radio button, eles são diferentes porque quando você está falando de um radio button, você só vai poder selecionar uma das opções, tá? Então, assim, uma prova de múltipla escolha, por exemplo, se você fosse fazer aí um questionário onde só uma das opções pode ser selecionada, você vai usar o radio button. Mas se você quiser deixar que o usuário selecione mais do que uma opção, aí você vai usar um checkbox, beleza? Então vamos lá, para a gente declarar um elemento input, é normal, né? Aqui, input, tá? O input, ele é um elemento que não tem abertura e fechamento. Ele é um self-closed element, ok? Como a gente já viu em outras aulas, assim como imagem, como quebra de linha e etc, tá? Então, beleza. Esses daqui são os dois principais atributos que a gente vai utilizar quando estiver falando de um input, tá? O primeiro é o tipo dele, que a gente vai falar qual que é o tipo, se é texto, se é password, se é um radio button, o que ele é. E esse daqui é o nome, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos criar aqui um input do tipo texto. Esse input, ele vai ser o nome, username do usuário, tá? O nome do usuário. Vamos fingir que a gente está criando aqui um sistema de login. Então aqui vai ser o nome do usuário. Pode ser um e-mail também, e-mail. Tá? E-mail, 2 pontos. Ok. Se a gente atualizar lá, ó, já aparece aqui, tá? Esse aqui é o nosso elemento input. Isso aqui não é nada mais do que um texto qualquer, porque ele está fora do input, tá vendo? É só um texto aqui, ó. Deixa eu apagar o nosso input. E ele aparece aqui, tá? Esse texto aqui não vai influenciar em nada no nosso formulário, tá? Ele só está aqui dentro. O form acaba, nesse caso aqui, funcionando como qualquer outra tag, como a tag div, por exemplo, que a gente viu lá, que vai encapsular, né, vários elementos aqui dentro, vários dados aqui dentro. Então, beleza. A gente criou aqui o nosso e-mail. Deixa eu atualizar lá, tá? Vou botar aqui um espaço para ficar melhor. Ficou aqui com um espacinho. E aqui no final a gente vai dar uma quebra de linha para o nosso próximo elemento não entrar na mesma linha, e sim na linha de baixo. A gente já viu a tag de quebra de linha, então você já sabe para que ela serve, tá? E o que é o atributo name? Por que ele é tão importante? Esse atributo name, ele vai ser utilizado pelo nosso back-end para tratar esse dado. Então o que vai acontecer aqui quando você estiver desenvolvendo o sistema, tá? Isso vai depender de como é que é o fluxo de trabalho que você está fazendo. Se você está fazendo um sistema onde já tem um back-end pronto, ou o back-end já está definido, você vai ter que seguir a nomenclatura que foi definida por quem fez o back-end, ou por você mesmo, caso você tenha feito o back-end. Mas a nomenclatura que tiver lá no back-end, ela tem que ser respeitada aqui, tá? Se lá, por exemplo, o nome da sua variável lá, do seu
do seu get lá que vai estar pegando o dado desse formulário, no caso aqui desse elemento desse formulário, tiver lá como e-mail, você vai colocar e-mail aqui, ou o que tiver lá. E isso vai funcionar também se você estiver criando a primeira parte front-end, aqui a parte do HTML antes de desenvolver o back-end, aqui você vai definir quais são os nomes que vão ser utilizados lá no back-end. Mas é importante, desculpa, é importante que esse nome daqui seja o mesmo utilizado lá no back-end, tá? Esse nome que vai dizer que esse dado é equivalente ao dado lá do back-end. E o formulário, no final das contas, ele serve para isso, para mandar dados do front-end para o back-end, tá? Então aqui a gente já tem um campo texto, tá? Aqui embaixo a gente vai ter um campo senha. Ele já vai ser do tipo password, você já vai entender por quê, tá? E ele vai ter aqui o nome senha. Sonha não, senha. Beleza. E aqui mais uma quebra de linha. Quando a gente atualiza lá, a gente já tem ali os dois elementos, e-mail e senha. Qual a diferença aqui, então, do tipo texto para o tipo password? O tipo texto, você vai entrar um texto, né, livre, qualquer. Por exemplo, aqui, o nosso e-mail, contato@programador.br.com, tá? E a senha, vamos colocar a senha 1234. 1234. Opa, o que aconteceu? Deixa eu aumentar aqui, ó, para a gente ver melhor. O nosso texto não foi mostrado. Aqui foi digitado 1234, mas não está sendo mostrado. Por que não está sendo mostrado? Porque a gente utilizou o tipo password como uma máscara, né, para esse campo daqui, ok? Então ele não mostra. Quando a gente utiliza o tipo password, ele não mostra o nosso texto que a gente está digitando, tá? E por último aqui nessa aula, eu vou colocar um input do tipo submit. O tipo submit, ele vai servir para enviar os dados do formulário lá para o back-end, tá? Então ele não necessariamente precisa ter o nome aqui, tá bom? Mas, se você quiser, pode deixar o nome, pode dar um nome para ele. Mas nem sempre a gente vai usar o nome. Na maioria das vezes não vai usar para o tipo submit, ok? E aqui está o nosso botãozinho. Pô, mas está escrito submit nele. Como é que eu mudo isso? Ah, para mudar, eu utilizo o atributo value, valor, tá? E aqui eu posso botar enviar. E aí ele vai mudar o texto lá, tá? Esse value, ele também serve para os outros tipos de input, tá? Só que a diferença é que, por exemplo, aqui, se a gente botar no e-mail, a gente vai ficar aqui com e-mail padrão, por exemplo. Um valor qualquer. Aqui é o valor padrão, tá? Ó, ele já vem... Opa, teve um erro ali. Deixa eu tirar aqui. Não estou usando o TF8. Ó, ele já vai vir com esse dado daqui, tá? Então a gente vai ter que apagar e botar outro dado. Não faz muito sentido aqui, mas pode ser que em algum caso específico seu isso faça sentido. O campo, ele já ser carregado, ó, com um valor padrão, tá? Tem mais um atributo que eu quero te apresentar. Aqui eu apaguei o valor padrão, tá? Que é o placeholder. O que é o placeholder? Vamos botar aqui um placeholder que vai ser: digite aqui o seu e-mail. Quando a gente atualizar, ó, aparece aqui já no campo digite aqui o seu e-mail. Mas diferente do valor, quando eu clico e começo a digitar, ó, contato, opa, ele automaticamente apaga o que está no placeholder. E quando eu apago aqui o texto, ele não fica vazio, ele volta o placeholder. Isso aqui é só para indicar para o seu usuário o que é esse campo. E se a gente fizer isso, a gente pode ainda melhorar um pouco o design, né, desse nosso formulário, colocando aqui dois placeholders e tirando aquele texto que a gente colocou antes, certo? E aqui, ó, ficou muito mais bonitinho, o usuário já sabe que aqui é o e-mail
e que aqui é a senha, e a gente não precisou ali de um rótulo, né, de um label, para indicar o que cada campo é. E ficou muito mais apresentável aqui, né? Mas bem, isso aqui na verdade é uma questão de opinião, vai depender, se você acha que é melhor botar aqui antes, você coloca, não tem problema nenhum, não vai fazer nenhuma diferença. É só mais uma opção para você utilizar o placeholder, tá bom? Então aqui a gente já criou o nosso primeiro formulário. Se eu clicar aqui em enviar, não vai acontecer nada. Ele basicamente atualiza a nossa página, tá? Por quê? Porque eu não estou falando para onde esse formulário está enviando, tá? Mas eu também não vou, só estou te mostrando isso agora e a gente vai ver como enviar o formulário de fato nas próximas aulas. Mas antes a gente precisa ver novos tipos de elementos que a gente pode inserir no nosso formulário, tá? Então é isso. Na aula de hoje eu vou encerrar aqui e eu te vejo na próxima aula.